Oi, gente, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Tô meio sumidinha. É porque eu tenho estudado muito também, né? Minha rotina de mãe, de esposa. Mas eu quero conversar com vocês hoje sobre os 5 princípios do Reiki. E por que eu tô trazendo esse tema aqui? Porque eu tô estudando, né? Eu tô fazendo o curso do primeiro nível de Reiki. E eu tô lendo muito, assistindo vários vídeos, né, o conteúdo do curso, e tem aqui uma parte na apostila, eu tô com meu computadorzinho aqui como sempre, né, e tem uma parte da apostila que tá muito especial, e eu tive alguns insights, então eu quero conversar com vocês. A professora, ela fez uma análise dos 5 princípios do Reiki, e eu vou ler para vocês, eu vou fazer uns comentários sobre os insights que eu tive em relação a esse texto, tá bom? O primeiro princípio é: só por hoje me mantenho tranquilo. Nossas emoções nos pertencem. Se alguém fizer ou disser algo que nos deixe irritados, enraivecidos, é porque essa emoção já existe. Essa pessoa apenas acionou o interruptor que a fez se manifestar, né? A emoção. Nós somos a fonte dessa emoção. Vocês estão conseguindo perceber? Eu tenho escutado muito uma frase que diz: todos nós somos mestres, né? E por que as pessoas falam isso? Porque, por exemplo, eu sou muito tentada a ficar estressada, às vezes irritada, com meu filhinho pequeno, né? Também com meu marido, mas mais com meu filhinho pequeno, né? E aí eu percebo... E o que é a primeira coisa que eu penso, né? Qual é a primeira coisa que a gente pensa? Ah, é culpa dele. Ele tá me deixando assim, estressada, irritada, chateada, cansada. Só que não. O que esse texto tá dizendo, e o que muitas pessoas hoje estão se despertando, né? Estão despertando o entendimento, é que ele, o meu filhinho, né, e meu esposo também, as pessoas que convivem, eu gostaria que você pensasse nas pessoas que convivem, né, no seu círculo íntimo, as pessoas que convivem com você. E eu tô dando exemplo do meu círculo íntimo. Essas pessoas que convivem comigo, meu filho e meu esposo, são meus mestres. Eles estão me mostrando aquilo que tá dentro de mim, que muitas vezes eu não sabia ou achava que já estava resolvido. Eles despertam em mim o que está dentro de mim e se manifesta, não por causa deles, não porque eles me irritaram, não porque eles me chatearam, mas porque aquilo já está dentro de mim. Então, eles foram meus mestres, me ensinando e me mostrando o que eu preciso melhorar em mim. E é justamente o que esse texto está dizendo. Aí eu vou continuar lendo, tá? A melhor forma de agirmos nessa situação é agradecermos a essa pessoa por ter nos mostrado que essa emoção existe. E dessa forma, daremos o primeiro passo para transmutá-la. Gente, eu sei que não é fácil, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque eu tive esse insight sentimental, porque às vezes a gente já sabe a teoria, né? Mas às vezes a gente tem um insight emocional, né? Sentimental. Então eu tive esse insight, assim, eu realmente entendi com o meu sentimento, e eu gostaria de passar para vocês, para que vocês também possam receber essa energia que eu tô sentindo, e que vocês também possam absorver emocionalmente essa informação. E eu tenho certeza que quando a gente estiver preparado, a gente vai conseguir aos poucos, com treinamento, colocar isso em prática. Olhar para o outro como se o outro fosse mestre, agradecer por, às vezes, eles terem nos deixado tristes, chateados, irritados, e qualquer outro tipo de sentimento que às vezes seja um pouco desconfortável. E também os sentimentos bons, né, gente? Continuando. A única forma de se vencer uma guerra é não entrarmos nela. E essa parte eu achei muito especial. Por quê? Porque eu pensei assim, por exemplo, quais são os sentimentos
que fazem com que uma guerra aconteça. Um país contra o outro, por exemplo. A base da base é o quê? É irritação, raiva e ódio. Não é isso? E aí, eu tive esse insight hoje de manhã. Eu vi como se fosse uma fumaça, sabe? Um gás tipo daqueles de discoteca que tem uma cor, né? Que fica meio enfumaçado e você consegue ver, né, a densidade do gás. Então, eu imaginei como se fosse esse gás, né? Quando alguém tá com esse tipo de sentimento, ou irritado, com raiva, ou com ódio. E é um ambiente que tá muito propício à guerra. Entende? O que o texto está dizendo? A única forma de se vencer uma guerra é não entrarmos nela. Por quê? O que eu entendi desse texto? Ganha a guerra quem não entra nela. Por quê? Porque ganha a guerra quem consegue transmutar toda aquela situação vibrando em frequências mais elevadas. Então, quem ganha a guerra de verdade é quem domina as emoções e tá sempre vibrando nas emoções mais positivas naquela escala que eu sempre coloco aqui para vocês. Eu posso até deixar, né? Porque eu não sei se é a primeira vez que você tá assistindo meus vídeos, de repente você não viu os outros, eu posso deixar aqui também. Então, o que a gente pode fazer nessa situação? A gente, se tá uma atmosfera, né, densa de irritação, raiva, ódio, alguma coisa do tipo, né, a gente sabe que ali já tem um ambiente todo preparado para a guerra. Quando a gente fica em silêncio, aquela fumaça densa, aquele gás denso, ele começa a se espalhar, sabe? Começa a se dissolver. E aí a gente ganhou a guerra sem entrar nela. É exatamente isso que eu percebi. Eu achei muito interessante. Então a única forma de se vencer uma guerra é não entrarmos nela. É a gente pegar tudo aquilo ali. A gente está vendo que o circo está armado, a gente vai ficar em silêncio, deixar a energia se dissolver, sabe? E não é tipo assim, ficar calado e ficar por dentro, né? Daquele jeito, fervilhando, não. É vibrando em frequências mais elevadas, pensando em outras coisas, sabe? Deixando aquilo se espalhar. Depois que aquilo se espalhar, aí sim, aí a pessoa, né? Aí a gente vai ter uma conversa que a gente precisa, a gente vai resolver aquela situação de uma outra maneira, mas, né, vencendo a guerra sem entrar nela. Eu achei isso muito interessante. O segundo princípio é: só por hoje evito preocupações. Nossa energia é direcionada ao nosso foco. Se nos preocuparmos com algo, direcionamos nossa energia para essa preocupação. No entanto, ela poderia ser mais aproveitada para a superação deste desafio. O que ela está dizendo aqui? Que aonde está o nosso foco está a nossa energia, né? Se a gente está se preocupando, se a gente está se ocupando antecipadamente, né? A gente está desperdiçando a nossa energia, em vez de estar focando na resolução do problema. A preocupação não irá evitar um acontecimento, ao contrário, ela pode torná-lo mais extenso, pois ele já estará causando sofrimento mesmo antes de se manifestar. Então, por exemplo, o que eu entendi desse texto? Eu vi na minha frente, quando eu estava lendo, o futuro aqui do lado e o passado aqui do lado. E esse segundo princípio, ele está dizendo, o título dele é Só por hoje evito preocupações. Então, a gente tá lá
no presente, né? E aí a gente começa a duvidar, ter insegurança, ter falta de fé e alguns sentimentos do tipo. A gente vai lá no futuro, pega o problema e traz para o presente. E olha, eu tenho certeza que foi o Criador que falou isso comigo hoje. Quando a gente pega o nosso problema e traz para o presente, a gente carrega um peso. Por quê? E esse foi o insight que veio na minha cabeça. Quando a gente chega no futuro, na hora de resolver o problema, que o mundo espiritual ele é meio assim, né? Ele dá a solução quase que na hora de você resolver o problema. Então, quando a gente chega lá no futuro, na hora do problema, a gente ganha um kitzinho espiritual, tá, gente? Um kitzinho, vamos supor, uma ferramenta, um kitzinho de ferramenta e um manual de instrução para você usar aquelas ferramentas, né? Isso é uma metáfora. Então você recebe um kitzinho de ferramentas para você consertar o que você precisa e um manual, tudo ao mesmo tempo, na hora certa que o universo acha que você precisa resolver aquilo. Quando você vai lá no futuro, energeticamente, pega aquele problema e traz pro seu presente, você ainda não tem o manual de instrução e você ainda não tem as ferramentas necessárias para resolver aquele problema. Por quê? Porque ele só vai ser dado lá no futuro. Eles, né? A ferramenta e o manual. Eles só vão ser dados pra gente lá no futuro, na hora que o universo achar que tá na hora de resolver esse problema. É automático. O mundo espiritual dá as ferramentas que a gente precisa para solucionar na hora que é para resolver. Então, quando a gente vai lá e busca e traz para o nosso presente, a gente está se preocupando. E o que isso causa? O que a gente faz com isso? Se torna um peso para a gente. Se torna um peso. Porque quando chega a hora da gente resolver, além dessas duas coisas que a gente ganha, as ferramentas e o manual, a gente ganha um carrinho. Sabe carrinho que a gente coloca as coisas pesadas e carrega? Dá uma mobilidade, né, pra gente carregar coisas pesadas, a gente também ganha um carrinho desse. Então a gente pega o problema lá no futuro, na hora certa, a gente ganha um carrinho desse, ó, a gente tira de letra a resolução do problema, porque ele se torna mais leve, porque a gente tem a ferramenta, tem um manual e tem um carrinho para levar. Então fica tudo mais leve na hora certa de resolver. E quando a gente vai lá no futuro, pega esse problema e traz pra gente aqui, a gente não tem nenhuma dessas três coisas. Nenhuma. A gente fica com um pipinão gigante ou nas nossas costas, foi isso que eu vi, ou ele fica pesando nas nossas costas, porque a gente não tem onde carregar, a gente não tem um carrinho. Ou a gente pega, bota ele aqui e fica pesado de carregar. Ou ele fica aqui do lado e aí a gente tem que ficar fazendo uma força, a gente tem que ficar arrastando, porque é muito pesado, porque a gente pegou antes da hora. Quando tá na hora de resolver, a gente tem um carrinho para levar. Mas aqui no presente não, porque não tá na hora de resolver e é muito pesado. Então, eu vi como se fossem, assim, os dias fossem páginas, sabe? Conforme a gente vai virando os dias, vai virando as páginas, a gente tem que fazer uma força de pegar aquele problema pesado. E aí a gente passa o quê? Passa os dias cansados, fisicamente mesmo, energeticamente, de ficar puxando aquele trem, arrastando aquele trem, porque não tem nada que possa resolver. Não tem as ferramentas, não tem o manual, não tem um carrinho para puxar, não tem nada. É só um trambolho que a gente carrega e fica cansado, né? Ou a gente fica cansado de carregar e de puxar ele, arrastar ele, ou a gente fica, sabe, com patologias físicas mesmo, sabe? De carregar ele aqui nas nossas costas. É assim que eu recebi esse texto hoje. E eu acho que é exatamente isso que já aconteceu várias vezes na minha vida, sabe? Então, isso é uma dica pra gente prestar atenção, né? E fazer esse exercício pra quando a gente perceber, tô carregando um problema antes da hora. Não, eu vou deixar lá. A gente fecha o olho em meditação
não precisa saber meditar, não precisa nada. Mas, ó, uma dica, fecha o olho em meditação. Imagina como se fosse uma pedra, né? Imagina você levando essa pedra lá para o seu lado direito. Deixa lá, né? E aí você fala alguma coisa que você queira no seu coração, na sua mente, ou mesmo verbalmente. Fala, Criador, eu tô deixando os meus problemas do futuro no futuro e eu tenho certeza que isso vai ser resolvido da melhor e mais elevada maneira possível. Eu confio, eu te entrego e eu sou grata. E a gente vai tirar um pesão. Gente, vocês lembram que eu falei no outro vídeo, né? O poder da intenção. Então, acredita nesse pequeno exercício. O poder da intenção, ele realmente, ele tira fardo, ele leva e traz coisas. Então, se você acredita, né? Se você visualiza essa pedra ou o que quer que seja e você arrasta ela para o seu futuro, pode ter certeza que sim, que volta para lá, sabe? E aí a gente tira um peso enorme das nossas costas. Bom, eu acho que eu já falei demais, são 5 princípios, mas eu vou deixar para gravar um outro vídeo, porque vai ficar muita coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Beijinho, tchau!